Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre Justiça Restaurativa Juvenil. Veja também, Ouvidoria Geral do TJCE promove audiência pública para debater demandas da sociedade. E no quadro Além da Toga, a juíza e Josiana Serpa mostra os benefícios da Zumba. A Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça do Ceará promoveu audiência pública no Fórum Clóvis Bevilacqua. O objetivo foi prestar esclarecimentos à população e ouvir as demandas relacionadas à Justiça Estadual. A audiência pública ocorreu no primeiro salão do júri do Fórum Clóvis Bevilacqua. Advogados, defensores públicos, promotores de justiça e cidadãos comuns que moram em Fortaleza e região metropolitana participaram. Todos tiveram a oportunidade de apresentar suas demandas ao ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Gomes de Moura. Entre os presentes estava o aposentado Adolfo Carvalho. Ele quer rapidez no julgamento de um processo. Eu achei uma boa oportunidade para o cidadão comum externar as suas angústias, as suas frustrações, ouvem o seu pleito, ponderam, mensuram a coisa toda e tomam as providências necessárias. Cláudio Júnior é líder comunitário e ficou satisfeito com a iniciativa da ouvidoria. Olha, eu fiquei muito feliz quando eu recebi um e-mail da Justiça aqui estadual, sobre esse evento da questão da audiência pública, que é uma coisa que não só eu, como muitos da minha população, que eu vivo no João XIII, ali, Conjunto Ceará, Parangaba, que é mais no meio das pessoas simples do subúrbio, e elas, às vezes, ela não sabe como recorrer a um problema que depende da justiça. Esta foi a 4ª audiência pública promovida pela Ouvidoria Geral da Justiça do Ceará em 2015. Segundo o desembargador Gomes de Moura, as comarcas de Juazeiro do Norte, no Cariri, Sobral, na região norte e Quixadá, no Sertão Central, foram contempladas. A ideia é tornar a relação entre judiciário e sociedade cada vez mais próxima. Nós fazemos a integração entre a instituição e a comunidade. Então, nesse momento, nós ouvimos os pleitos da comunidade, ouvimos as reclamações, as sugestões, e o poder tem que se abrir para a comunidade. A gestão da desembargadora presidente está se caracterizando pela democratização. Ela é uma pessoa aberta, ela quer ouvir a comunidade e nós estamos avaliando esse processo como muito positivo. A juíza Valéria Carneiro, que está à frente da ouvidoria do Fórum de Fortaleza, também participou da audiência e ressaltou a importância de encontros como esse para a melhoria da prestação do serviço. Esse é o nosso apelo, que a população procure a ouvidoria quando tiver algum problema, alguma reclamação, alguma sugestão, alguma crítica, porque é em cima da crítica que nós podemos aprimorar o nosso trabalho. O Poder Judiciário cearense apresentou os resultados alcançados este ano referentes ao Plano Estratégico 2015-2020. O evento ocorreu no Fórum Clóvis Bevilacqua e contou com a participação de magistrados, servidores e sociedade. A reunião foi conduzida pela desembargadora Nailde Pinheiro, supervisora do Comitê Estratégico do Judiciário Cearense. Segundo a magistrada, o encontro foi uma prestação de contas sobre as ações do Judiciário. Ela também fez uma avaliação dos resultados. Uma avaliação positiva, uma avaliação em que realmente houve uma colaboração de todos na execução, tanto é que a desembargadora Iracema, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi contemplada com a justiça em números através do selo diamante. Esse selo diamante justifica justamente que todas essas estratégias determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça já realmente estão sendo atendidas pelo Tribunal de Justiça. O secretário de Planejamento do TJCE, Joaquim Neto Cisne, citou medidas de gestão e de inovação implementadas, entre elas o monitoramento da taxa de congestionamento de processos e o programa de gestão documental. Conseguimos termos as taxas de congestionamento por unidade. Isso vai trazer um ganho muito significativo na gestão dessa taxa, que é muito importante para nós, porque é medida pelo CNJ o desempenho de cada comarca, e também no sentido de direcionar os esforços para descongestionar tais comarcas. Outro programa também interessante foi o programa de gestão documental. Nós temos uma tabela de temporalidade onde define o tempo de cada documento, o tempo que cada documento deve permanecer conosco no Judiciário.
antes de um descarte de um arquivo mais permanente. Essa foi a primeira vez que o tribunal realizou um fórum de análise da estratégia aberto ao público. A medida faz parte da meta de ampliação do diálogo com a sociedade. A iniciativa foi elogiada pelos participantes. A população e o próprio Poder Judiciário internamente precisa estar consciente do que vem sendo feito, né, no âmbito da presidência, no âmbito da gestão efetivamente. E também o que é muito importante também é saber que essa gestão atual, ela tem dado muita importância para a participação dos demais. Então, a gestão participativa, ela é mais, vamos dizer assim, coerente com o que efetivamente se espera dela. No próximo bloco, vamos falar sobre a atuação da Justiça Restaurativa voltada para jovens infratores. Até já! A presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale, recebeu homenagem do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A chefe do Judiciário cearense teve a foto incluída na galeria de ex-presidentes da Corte Eleitoral. Na solenidade, a magistrada apresentou a revista de gestão referente ao período entre abril de 2013 e janeiro de 2015, quando esteve à frente da instituição. Os investimentos na modernização da infraestrutura, a promoção de ações de cidadania e o início do recadastramento biométrico de eleitores estão entre os tópicos abordados na publicação. A magistrada aproveitou a ocasião para agradecer o apoio recebido quando integrou o TRE Ceará. Da saudade dos amigos, mas é realmente uma certeza do dever cumprido. Isso é muito bom na minha carreira, você saber que passou por aqui e contribuiu, de certo modo, para a justiça eleitoral. O presidente do TRE, desembargador Abelardo Benevides, afirmou que a revista é uma prestação de contas com a sociedade e falou da satisfação de ter trabalhado junto com a desembargadora Iracema Vale. Foi um período que eu convivi aqui também, na condição de vice-presidente corregedor, período de muita serenidade, muito equilíbrio, de muito trabalho, mas que, acima de tudo, procurou-se tanto preservar como até engrandecer o nome da instituição do TRE. A solenidade ocorreu no dia 14 de dezembro, na sala de sessões do TRE. A desembargadora Iracema Vale também participou no dia 16 de dezembro da solenidade de promoção de mais de 3.000 policiais e bombeiros militares de Fortaleza e região metropolitana, ocorrida no Centro de Eventos do Estado. Essa é a primeira etapa de uma programação que vai incluir a promoção de cerca de 9.000 PMs e bombeiros no Ceará. No estúdio, eu recebo o juiz Jaime Medeiros Neto, titular da 4ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza. O magistrado vai falar sobre os princípios da justiça restaurativa juvenil e como a prática pode contribuir para a ressocialização e promoção de direitos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Jaime, qual o conceito de justiça restaurativa juvenil? A justiça restaurativa ela é uma prática que vem se desenvolvendo no mundo já há 30 anos e no Brasil há aproximadamente 10 anos. A justiça restaurativa é uma forma de solução pacífica de conflitos, onde a vítima é chamada também a esse processo para ver atendidas as suas necessidades. A responsabilização do indivíduo que cometeu aquela infração, em comunhão com as necessidades da vítima. Assim, a gente busca pacificar o conflito, ao contrário do que ocorre atualmente no sistema de justiça retributiva, há apenas uma preocupação em se punir aquele indivíduo que cometeu uma infração, enquanto no sistema de justiça restaurativa, o que se busca é uma responsabilização desse indivíduo, o reconhecimento da prática infracional dele e o que ele pode fazer para atender às necessidades da vítima, reparar o dano que ele causou àquele indivíduo. Isso é discutido entre eles, num círculo que nós chamamos, pode ser uma prática, um círculo restaurativo, onde não só o infrator, mas a vítima, a comunidade, a escola, não há um limite de envolvidos nesse círculo, desde que todos estejam imbuídos na melhor forma de resolver esse conflito. Onde surgiu esse conceito e quais países aplicam?
A prática restaurativa em si, ela é milenar. Ela vem de tribos da Nova Zelândia, de tribos americanas e canadenses, mas a justiça restaurativa, na formatação que ela tem hoje, ela surgiu na Nova Zelândia, né, em tribos Maori, e essa prática foi levada ao judiciário por uma proposta da própria comunidade. E hoje, na Nova Zelândia, a aplicação da justiça restaurativa ela é obrigatória nos procedimentos da infância e juventude. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Argentina, o Uruguai, o Chile, né, o Brasil, a França. A justiça restaurativa tem uma abrangência muito grande. Houve agora em janeiro desse ano um congresso em Genebra, na Suíça, acerca de justiça restaurativa, né, com a participação de praticamente todos os países. Tanto que, a partir desse encontro em Genebra, houve diversos contatos, sobretudo com a Terre des Hommes. No Brasil, a sede é em Fortaleza, e ela vem desenvolvendo esse trabalho, né, de justiça restaurativa nas escolas, nas comunidades. Através das Nações Unidas, nós fomos convidados a levar essa ideia a países africanos, o que já se deu agora com Cabo Verde, a projetos para a Mauritânia e outros países, né, e que nós levamos essa ideia para esses países e tem sido muito exitoso, né? Nós fomos muito bem recebidos e num trabalho de uma semana, nós já tivemos a resposta de que o governo de Cabo Verde já levou ao Congresso Nacional, à Assembleia Nacional, como eles chamam lá, essa ideia para transformar a justiça restaurativa num procedimento obrigatório nas escolas. Dr. Jaime, como tem sido então a experiência do Brasil em justiça restaurativa juvenil? Surgiu através de um projeto piloto que envolvia 3 comarcas, no caso Brasília, São Caetano do Sul em São Paulo e Porto Alegre. E esses projetos pilotos hoje sim contam já com 10 anos, com experiências exitosas, e a justiça restaurativa vem se disseminando desde então em todo o território nacional, a ponto de que a própria lei do SINASE, que é o Sistema de Atendimento às Medidas Socioeducativas, já estabelece, né, a priorização de práticas restaurativas, né, nos seus procedimentos. Com isso se afasta um pouco a figura da imposição estatal, da imposição do juiz, para esse diálogo de conformação. É importante nós pontuarmos que esse termo justiça, de justiça restaurativa, essa justiça não é a justiça jurisdicional que nós conhecemos. Esse termo justiça ele existe mais enquanto um valor, né? Um valor restaurativo. Outra coisa importante que seja pontuada é que o procedimento da justiça restaurativa não é um procedimento judicial. Muito menos a justiça restaurativa é um procedimento abolicionista. Aquele indivíduo que praticou um ato infracional, que praticou um crime, ele irá realmente pagar e responder por esse crime. Entretanto, as práticas restaurativas poderão contribuir sobremaneira no momento do juiz aplicar a pena ou mesmo durante a própria execução penal ou a execução das medidas socioeducativas. A Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça já promoveu, inclusive, curso para que os magistrados e servidores possam trabalhar com isso, não foi? Muito bem lembrado. Nós já tivemos um avanço muito grande, né, diante da Coordenadoria da Infância e Juventude, da Escola Superior da Magistratura, que nós já promovemos um curso de introdução à justiça restaurativa. E tudo indica que no ano que vem, no ano que já se avizinha, nós iremos dar continuidade a isso, desta feita com um curso de facilitadores em justiça restaurativa. Qual é a política atual para adolescentes que cometem ato infracional? Ele pode vir a responder um processo, dependendo da gravidade, da primariedade, aí é um fator de análise de cada juiz.
e, ao final, comprovadas autoria e materialidade, a exemplo do que ocorre no processo criminal, ele recebe uma medida socioeducativa. Comparativamente ao direito penal, ele receberia uma pena, né? Embora não se deve confundir esses dois institutos. E essa medida socioeducativa, ela vai desde uma advertência até a internação, que é a mais grave, podendo passar até 3 anos interno. A justiça restaurativa vai se tornar a meta do Conselho Nacional de Justiça em 2016. Isso vai significar uma mudança de paradigma no país? A própria justiça restaurativa, ela já exige essa mudança de paradigma. E uma mudança de paradigma é algo realmente muito intenso, né? Ela exige, como o próprio nome diz, que nós troquemos as lentes da forma como nós enxergamos uma situação para vê-la de forma totalmente diferente. Esse, aliás, é o título do livro do professor Howard Zehr, que é a maior autoridade, pode-se dizer mundial, em justiça restaurativa, e que no seu livro ele diz da importância de nós termos essa visão, porque nós passamos ao longo de toda a humanidade diante daquele sistema de retribuição, de que aquele sujeito que praticou um crime, ele deve sofrer uma retribuição igualmente violenta, né? Quando muitas vezes há uma solução pacífica para isso, com a responsabilização desse indivíduo e, ao mesmo tempo, com a satisfação da vítima que teve o seu bem atingido, seja ele material ou imaterial. Feito o círculo restaurativo, aquele indivíduo se compromete, né, com a vítima a repará-la. A vítima, ela é trazida para dentro do processo, para dentro do procedimento, para a discussão. E é algo realmente muito interessante no que diz respeito, segundo as estatísticas, de que esses indivíduos que passam por um ciclo restaurativo dificilmente reincidem no crime. Desses meus mais de 20 anos de magistratura, a única proposta que realmente apareceu e como forma de modificar isso, de amenizar isso, pelo menos, foi a justiça restaurativa. Todos os outros programas parecidos, né, surgiram, tiveram alguma ênfase e depois desapareceram. O único que tem mostrado crescimento e a capacidade de realmente restaurar esses indivíduos são os métodos da justiça restaurativa. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre justiça juvenil. Remissão de pena, redução de 1 dia de pena para cada 3 dias trabalhados do condenado que se encontra em regime fechado ou semiaberto. Estamos de volta para falar sobre a justiça restaurativa voltada a jovens em conflito com a lei. Nosso entrevistado é o juiz Jaime Medeiros Neto, titular da 4ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza. Doutor Jaime, o senhor também é membro do Fórum Nacional de Justiça Juvenil. Qual o objetivo dessa instituição? É um fórum permanente, com juízes da infância de cada estado da federação. Nós nos reunimos com alguma frequência. Havia uma ausência de procedimento no Brasil, cada um que executava as medidas à sua maneira. Esse fórum de justiça juvenil busca basicamente, né, procurar algo mais linear as decisões, um procedimento mais parecido e, sobretudo, dissipar dúvidas. O FONAJUV também emite enunciados que servem como referência aos colegas nas questões mais atinentes à infância. Frequentemente temos observado casos de rebeliões dentro dos centros socioeducativos. Quais as principais fragilidades do sistema? Isso não é uma realidade só do Ceará. Isso está ocorrendo no Brasil inteiro. O nosso maior problema se chama
superpopulação. Nós temos excelentes planos pedagógicos para aqueles indivíduos, mas dentro da realidade daquela unidade. Se um centro educacional tem capacidade para 60 adolescentes, se nós tivéssemos a hipótese de que eles teriam apenas 60 adolescentes, poderia se dar a execução da forma legal prevista, inclusive com atendimento do plano pedagógico, com a profissionalização daquele indivíduo, com aulas, com uma série de atividades. Agora, o que torna impossível você não tem como atender a 300 indivíduos numa unidade daquela. Se o ECA e o SINASE fossem executados, fossem cumpridos tal qual o manda a teoria, nós não teríamos problema nessas unidades. O Poder Judiciário tem intensificado as inspeções nos centros socioeducativos. O que mais tem sido feito para melhorar a situação nessas unidades? Essas unidades estão aos cuidados, né, do juízo da 5ª Vara da Infância e Juventude, né, e que nós temos visto aí notícias do empenho do nosso colega em estar acompanhando de perto toda essa problemática, inclusive em constantes reuniões com o Executivo, buscando solucionar esse problema. Mas dentro da realidade, o que qualquer pessoa pode ver, o que nós precisamos são de mais unidades, né? Eu digo com respeito a esta superlotação, com respeito aos problemas dos centros educacionais. Eu não quero dizer que a solução da criminalidade juvenil seja a construção de mais unidades. Não é isso. Se o Estado se empenhasse na construção de mais unidades, inclusive regionalizadas, porque a lei exige que o adolescente cumpra as medidas próximo à família. Muitas vezes essas famílias não têm condições de se deslocar até a capital para estar fazendo as visitas necessárias, né, e recomendadas aos seus. Então, é lógico, é uma visão lógica que se tem, que é a construção de unidades regionais no Estado, em muito melhoraria essa realidade. Eu conversei com o juiz Jaime Medeiros Neto sobre justiça restaurativa. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A zumba é uma atividade que mistura ginástica, dança e diversão. Foi esse o ritmo que contagiou a juíza e Josiana Serpa, nossa personagem do quadro Além da Toga deste mês. É pura energia. O ritmo latino, que vem ganhando cada vez mais adeptos pelo mundo, também encantou a juíza e Josiana Serpa, titular do 24º Juizado Especial Civil e Criminal da capital. Ela começou a praticar a dança há 1 ano e não parou mais. Eu iniciei fazendo 1 hora, 1 vez por semana, e hoje eu me encontro fazendo 3 vezes por semana, 2 horas diárias. E não me vejo fazendo outra coisa. Se pudesse, seria para os 5 dias na semana. E Josiana Serpa chega a perder 900 calorias em 2 horas de atividade. Mas os benefícios da zumba não param por aí. Você mexe todo o corpo, então me ajuda na saúde mental, na saúde física, na minha parte fisiológica. E eu adoro dançar e eu me sinto super bem. Como você toma conta da sua saúde mental e da sua saúde física, então você está bem preparada para outro dia. Eu me sinto super disposta, você vive mais alegre, né? Então, assim, eu sempre tive comigo que uma dica que eu sempre aprendi, que eu trabalhei comigo quando eu assumi a magistratura e eu trago até hoje, que é, antes de ser juiz, ser feliz. A zumba foi inventada na década de 1990, meio que por acaso, pelo coreógrafo colombiano Beto Pérez. Ao dar aulas de ginástica aeróbica, ele esqueceu o CD, só que ele gostava muito de ter o pendrivezinho dele, que ele ouvia músicas de diversos países. Então, ele chegou para os alunos e disse, gente, hoje eu trouxe uma aula especial para vocês. Soltou lá as músicas e dançou os ritmos que tinha, né, em cada música no pendrive. Então, as alunas gostaram da aula. Daí ele teve a ideia de inventar a zumba. O instrutor também ressalta que todos podem praticar a zumba, dentro das diversas modalidades existentes.
Temos o quê? Aquazumba na piscina, temos Zumba Gold, que é já para melhor idade, temos o Zumba Kids e Kids Junior, que é para as crianças, temos o Zumba Tone, né, que é de tonificação, que é com as maracas. Além de entusiasta, e Josiana Serpa é uma grande incentivadora da Zumba. A fisioterapeuta Adriana Farrapo começou a praticar a atividade após convite da amiga. A Josi me trouxe o primeiro dia para fazer a aula experimental e eu gostei muito e me matriculei, fiquei fazendo uma vez na semana. E hoje em dia eu faço os 3 dias que são oferecidos pelo clube. Ela traz sempre alguém novo, todo dia ela traz alguém para conhecer e vai ficando, e assim a turma vai aumentando. Agora, e Josiana quer compartilhar o que aprendeu com mais pessoas. Fui convidada pelo meu atual instrutor, meu professor, para participar de cursos futuros que vão ter aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, para participar como instrutora, né? Então eu estou pensando exatamente em fazer isso, passar a ser não só mais aluna, mas também fazer essa parte de instrutora e ajudar outras pessoas, passar para as outras pessoas o que eu sinto quando eu estou dançando, quando eu estou me exercitando. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Você pode saber mais notícias sobre o Poder Judiciário no site www.tjce.jus.br. Acesse também o nosso Facebook TJCE Oficial. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.